Salve nerds, galera, no resumo de animes especial desse domingo, Boku no Hero Academia, episódio 9, cara. Nesse episódio, putz, cara, o Kirishima teve uma participação impressionante, cara. E também a gente viu aí um pouco mais sobre os poderes do Fat Gun, né, cara, que era mais poderoso do que se esperava, pelo menos, né. Bom, enfim, se inscreve no canal, compartilha pra ajudar quem quiser, quem puder, dá uma moral no Padrim por apenas R$1. Bora pro vídeo! Vamos começar falando sobre uma partezinha ali que teve um pouco mais pro meio ali do episódio, que é uns vilões ali falando com a Bubble Girl, que é falando sobre a liderança ali dos vilões, né? Onde a gente vê que não faz muito tempo que o Overhaul está tomando conta aí dessa organização, né? Na verdade, o líder anterior, que é aquele senhor que está hospitalizado, que é o Shieha Saikai, ele que era o líder, né? E ele gerenciava as coisas de uma maneira diferente do Overhaul, né? O Overhaul trata o pessoal ali como se fosse só peões, né? Nos planos dele. E os caras não gostam nem um pouco disso, mas eles não têm o que fazer contra o Overhaul, né? Inclusive o Capanga ele fala que, cara, se eles não fizerem aquela confusão ali, aquela baderna que eles estão fazendo, o Overhaul vai matar os caras, tá ligado? Então, tipo, é complicado, entendeu? É complicado, os caras estão sendo meio que obrigados a lutar ali com a polícia e com os heróis, né? Na verdade eles nem queriam aquilo ali. Interessante, informação interessante. Bom, o restante do episódio, a gente vê um pouquinho aí sobre o Amajiki ali, que tá todo arrebentado, né? Ele usou tudo que ele tinha ali pra lutar contra os três caras. E isso mostra uma tendência que deve ter nos próximos episódios, que vários heróis vão caindo no meio do caminho aí em busca do Overhaul e da Eri, né? Provavelmente é isso. E o Mimic tava vendo tudo isso, né? Ele não tá mexendo já tem algum tempo nas paredes ali do lugar. E ele tava observando, né? Ele observou ali o Amajiki lidando com os três capangas. E ele também tá lidando ali com a galera que tá indo atrás do Overhaul. E o alvo dele é o Aizawa. Por que o Aizawa? Porque o Aizawa tem o poder de simplesmente, se ele olhar nos olhos do Mimic, o Mimic não vai poder mais fazer as paredes ali e tal. Vai perder os poderes por um tempo, né? O que é crucial, né, nos planos do Overhaul. Então ele tenta atacar o Aizawa, só que o Fat Gun pula na frente, né? E eles acabam indo parar ali numa espécie de subsolo, né? Eles já estão no subsolo, eles vão parar em um outro subsolo. Porra, os sacos sem fundo, esse lugar aí é um... Porra, que isso? Eles vão parar no centro da terra daqui a pouco, né? E não foi só o Fat Gun que foi nessa história, não. O Kirishima também foi com ele ladeira abaixo, né? Enquanto o restante da galera continua a trajetória ali atrás do Overhaul, né? E aí nessa região aí onde o Fat Gun e o Kirishima caíram, tem dois caras. Um cara que vem correndo já na louca pra dar uma moca ali no Fat Gun, e o Kirishima entrar na frente, né? Usando o modo dele lá, o Unbreakable, pra poder parar, né, o ataque do cara. Só que, cara, com um soco, o cara quebra a pele do Kirishima e joga longe ainda, né? O que deixa ele bastante abalado, né? E aí a gente vê ali os dois vilões, né, que aparecem, que é o tal do Rappa e o Tengai. O Rappa, ele é um cara ali que ele tem um soco boladão e ele ainda tá modificado ali, a mão dele tá modificada com um negócio ali que aumenta o dano das porradas dele, aumenta o efeito, vamos dizer assim, das porradas dele. E o Tengai, ele faz uma bolha de, sei lá, uma bolha psíquica, alguma coisa de proteção ali, que quem tá dentro da bolha não pode bater quem tá fora e vice-versa, né? Então ele é tipo a defesa e o ataque praticamente perfeitos ali. Contra o Fat Gun, que é um cara que protege, e o Kirishima, que é um cara que protege também. Só que o Kirishima tipo, já tá na merda, com uma porrada. Ele ficou completamente abalado ali, em choque, né? O Fat Gun tenta chamar ele a razão ali, dizendo pra ele não se abalar, mas é um pouco tarde demais. Ele ficou em choque completamente, ficou o Fat Gun sozinho contra os dois. Ou, na verdade, contra um só, porque esse tal de Rappa, ele é um pouco pavio curto, ele é o cara que gosta de porrada. Então ele pede pro Tengai não usar o escudo dele enquanto ele quebra o Fat Gun na porrada. E, mano, o Fat Gun, a gente sabe, ele consegue absorver, né, as ondas de choque e tal, mas, cara, era tão forte aquilo ali que o Fat Gun comparou os socos dele a balas. Tá ligado? É sinistro, assim. E ele cria ali uma estratégia pra tentar lidar com esse cara aí. E a estratégia dele é tomar porrada, por incrível que pareça, mas faz sentido mais pra frente. Enquanto isso, a gente vê um pouco do passado do Kirishima, onde a gente vê aí o
o que aconteceu antes dele entrar pra UA, né? Quem é o Kirishima, na verdade? Ele era um garoto que tinha um poder bem pífio, de ficar um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais duro que o normal. E, tipo, era inútil, aquilo ali não servia pra porcaria nenhuma, né? E ele queria ser um herói, né? Ele já queria ser um herói. E a Ashido estudava na mesma escola que ele, e todo mundo falava da Ashido, porque ela era mais cotada pra ser a melhor super-heroína dali. Porque ela era carismática, ela conseguia resolver problemas sem nem levantar um dedo. E, tipo, ela tem poder pra isso, né? O poder dela de ácido é bem interessante, a gente sabe disso. Mas ela não precisava usar, ela não precisava agredir ninguém. Ela ganhava no papo, sacou? Ela ganhava as coisas, tipo, no papo. E o Kirishima sempre ficou pra trás, sempre ficou à sombra dela, né? E também de outras pessoas, porque o poder dele é praticamente inútil. E também teve um dia em que um cara gigantópolis lá tá ameaçando umas garotas na rua. E o Kirishima, ele fica com medo, ele não consegue ir lá pra comprar briga com o cara, né? E a Ashido aparece e consegue despistar o cara. Dá um endereço lá que o cara tava querendo e vai, tipo... Quando o cara vai embora, assim, ele fica... Mano, caraca, ela se arriscou, né? Ela conseguiu ir e salvar as garotas, né? E depois ela cai de joelho ali, chorando de medo, tava assustada e tal. E foi bem legal de ver essa atitude da Ashido, né? Ela é uma garota de atitude, né? E ele fica bem triste com isso. O Kirishima, ele fica bastante abalado com essa cena porque ele se acha incapaz, né? De salvar as pessoas, de ir pra cima, né? E salvar as pessoas, principalmente porque ele não confia nos poderes dele para executar o que ele quer, que seria proteger as pessoas, né? Só que aí, cara, entra um personagem aqui bem interessante, que pouco se fala nele, ele apareceu mais ou menos agora, na verdade, que é o Crimson Riot. O Crimson Riot é um cara que ele tem um poder parecido com o do Kirishima, não deve funcionar igual, mas o efeito é o mesmo, né? Ele deve ficar resistente, serve de escudo humano e tal, né? E o que acontece? Esse cara sempre foi um ídolo pro Kirishima. E nesse momento, ele acaba deixando ele ficar meio bolado com a situação, né? Que ele tá frustrado com a vida por causa do que aconteceu. Ele derruba um projetor ali, onde a gente vê uma entrevista do Crimson Riot, né? E a entrevistadora pergunta pra ele: poxa, você tá sempre se jogando, né, na frente das pessoas, tentando proteger as pessoas, você não tem medo, né? Aí o cara fala: quem você tá achando que eu sou, cara? É claro que eu tenho medo, né? Qualquer idiota que não tenha medo da morte realmente é um idiota. Ele é um idiota da melhor qualidade, né? E aí ele explica que, apesar dele ter medo, né, de sempre se arriscar pra salvar o próximo, teve uma época em que ele era sidekick e ele não conseguiu proteger uma pessoa nessa época. E aí depois disso é que ele decidiu de vez, sempre que possível ele vai tentar proteger o próximo. Ele sempre vai se jogar com tudo pra servir de escudo, né? Pra ser aquele cara que é realmente a linha de frente que salva as pessoas, sacou? E isso enche, né? Retorna aquele ânimo do Kirishima, né? Aquele desejo dele de proteger o próximo, né? E por causa disso ele conseguiu entrar na UA, né? Na verdade ele não estava nem cogitando ser da UA, né? Mas depois do que esse cara fez, do que esse cara falou pra ele preferiu, ele quis arriscar ir na UA e a gente viu que deu certo, né? Ele entrou na sala, uma das salas mais efetivas da UA, né? E também é um dos alunos ali que mais chega até se destacar bastante, como neste momento, né? E aí a gente vê o poder do Fat Gun, cara. Olha só, o Fat Gun, ele não é só um cara, uma camada de gordura de pós ambulante, né? Ele consegue absorver a onda de choque, parte da onda de choque desse cara aí, e ele vai canalizando essa força, né, pro braço dele, pra dar um mocão e devolver toda essa onda de choque que ele absorveu. E o cara tá batendo nele, tipo, um tempão, né? Só que ele acabou a gordura dele, ele perdeu toda a camada de pós, ele ficou fitness, né? E ele ainda tinha que tancar ali mais alguns golpes do cara antes de conseguir mandar o socão. E aí quem é que serve de escudo humano, né, pro Fat Gun ganhar esse tempinho aí? O Kirishima, ele se joga ali, tanca o restante dos golpes do cara, enquanto o Fat Gun passa todo o restante de poder ali pro braço dele. E o Kirishima depois cai derrotado, porque ele quase não aguentava aquelas porradas ali, né? Mas a determinação dele fez ele ficar ainda mais resiliente. Isso foi impressionante, usando só a determinação, ele conseguiu ser mais forte do que ele era antes. Bizarro, até o cara fica espantado, né?
tal do Rapa, ele fica, mano, que isso? Eu joguei esse cara longe com um soco, tô dando uma saraivada de socos aqui e o cara nem se mexe, bizarro, né? Foi uma evolução gritante, né, do nada. E aí, cara, ele tancou o suficiente pro Fat Gun conseguir dar um soco que, mano, foi o soco. O Tengai até criou a bolha lá, aquela proteção dele, mas não foi o suficiente. É muito, muito forte aquele soco. Me lembrou o soco do Shed do Bleach, o La Muerte. Quem lembra aí do La Muerte quando apareceu? Foi bem parecido. E o estrago foi até parecido, posso dizer aqui. Cara, que poder bizarro desse cara, na boa. O Fat Gun, nossa, foi muito engraçado. Agora é Fitness Gun, porque ficou fininho, só o pó da rabiola, irmão. Tá magrinho, cara. E o Kirishima tá aí todo arrebentado, mas ele fez o papel dele de escudo humano que ele tanto queria, né? E, sei lá, acho que ele não... É mais um fora do jogo, né? Provavelmente ele e o Fat Gun estão fora do jogo permanentemente. Então você vê que os heróis estão caindo, né? Estão caindo aos pouquinhos. Enfim, pode ser o plano do Overhaul, inclusive. Comenta aí, gente, o que vocês acharam desse episódio. E se inscreve e compartilha. Eu vou ficando por aqui, os comentários são de vocês. Valeu, nerds. Fui!